Você consegue imaginar alguém entrando num palco, para nunca mais sair livre dele? Não é ficção, não é metáfora, é a realidade nua, crua e sufocante. O mesmo palco que aplaudiu, que reverberou o riso nervoso da plateia, agora é lembrado como lugar onde uma sentença começou a ser escrita, silenciosa, invisível, fatal. Léo Lins, o humorista irreverente, que fez da provocação sua marca registrada, foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. O motivo? Piadas, palavras lançadas ao vento, mas que voltaram como grilhões. Neste vídeo, você vai atravessar comigo uma história que ninguém te conta assim, sem filtros, sem moralismos fáceis, sem a anestesia das manchetes. Só a verdade nua e dolorida. Vamos expor o lado sombrio do espetáculo, revelar o custo real das palavras, o peso invisível do riso. E, principalmente, mergulhar numa pergunta incômoda. Quando o humor se transforma em crime, o que sobra da nossa liberdade? Imagine a cena. Ele sobe ao palco, as luzes se apagam ao redor e só um feixe recorta sua silhueta. O microfone em punho, o olhar afiado, a provocação começa. O público ri, alguns se contorcem, outros aplaudem de pé. Mas, do outro lado, longe daquele teatro abafado, pessoas se sentem ofendidas, dilaceradas, esmagadas pelo peso de serem transformadas em piada. E então, as risadas ecoam até se transformarem em provas. Até o humor virar processo, até a comédia ser carimbada como crime. Você já sentiu o frio de perceber que o que você achava engraçado pode ser visto como violento? Que aquela gargalhada solta, inconsequente, pode ser o estupim de uma tragédia pessoal e jurídica? Léo Lins sentiu. E não foi no palco, mas no tribunal, sob o olhar austero de uma juíza, que percebeu. Cada piada dita naquele show, cada frase projetada para arrancar aplausos, agora era lida com a frieza do Código Penal. É difícil aceitar, não é? Que o mesmo material que viralizou no YouTube, que alcançou milhões de visualizações, que gerou memes, debates e até admiração, pudesse também ser considerado discurso discriminatório, violência simbólica, opressão institucional. E no fim, ser punido como tal. Mas não houve aplausos no tribunal. Não houve cortina que se fechasse para proteger o artista. Houve, apenas, uma sentença, 8 anos e 3 meses, regime fechado, sem direito à piada. E o mais perturbador, não foi o tempo da pena, nem os mais de 1,7 milhão de reais entre multas e indenizações, foi o silêncio que se seguiu à leitura da sentença. Aquele silêncio que não cabe no teatro, que não se preenche com piadas, nem com justificativas. Um silêncio onde o artista percebe que não há mais palco, não há mais público, não há mais roteiro. Só há ele, e a cela invisível que a sociedade construiu ao redor do seu humor. Você sente como tudo muda num estalar de dedos? Como o homem que, até ontem, brincava com o limite, agora foi engolido por ele. Não houve violência física. Não houve sangue. Mas houve algo talvez mais doloroso. A desconstrução pública, a vergonha exposta, a criminalização do ofício que sempre viveu à margem, que sempre dependeu do risco. O palco, que sempre foi o símbolo máximo da liberdade criativa, tornou-se, para Léo Lins, o cenário do seu próprio julgamento. O microfone, antes extensão da sua alma provocadora, agora repousa mudo, como uma arma descarregada após o disparo. E as luzes, as luzes que o iluminavam, hoje só revelam as sombras que ele nunca conseguiu evitar. No fim, a pergunta que grita, sufocante, no peito de quem assiste a essa tragédia: será que foi mesmo só uma piada? Ou, será que nunca foi só uma piada? Quando foi que o riso deixou de ser apenas riso e se tornou crime? Quando foi que a linha entre a piada e a violência ficou tão tênue, tão invisível, tão traiçoeira que nem mesmo quem a cruzou percebeu? Léo Lins não entrou num banco com uma arma, não feriu ninguém fisicamente, não deixou corpos estendidos no chão. Ele fez piadas. Só isso. E é essa pergunta que nos atormenta, que martela na nossa cabeça como um eco incômodo e sem resposta. As palavras saíram de sua boca rápidas, afiadas, envoltas na embalagem costumeira do humor ácido que ele sempre cultivou. Piadas sobre crianças com deficiência, piadas sobre minorias, sobre grupos que já carregam a cruz invisível da exclusão todos os dias. O público riu. Riu como sempre ri. Riu porque está acostumado com o incômodo, com o nervosismo,
com a transgressão travestida de comédia. Mas, dessa vez, não passou. Dessa vez, alguém não riu. E o que acontece quando alguém não ri? Quando o que você chama de liberdade criativa, o outro chama de humilhação pública. Quando a sua arte se transforma, aos olhos do outro, em agressão? Será que o riso é suficiente para justificar tudo? Ou será que há coisas que nem mesmo o humor pode tocar sem deixar feridas abertas? Léo Lins diz que não faz piadas para agradar, mas para provocar. Provocar quem? Provocar o quê? O desconforto? O limite? Ou a dignidade alheia? Talvez ele mesmo não saiba ao certo. Talvez tenha achado que podia, que devia, que tinha esse direito, esse poder. E, por anos, a sociedade pareceu concordar. Até que... não. Até que o Ministério Público, sustentado pelas lágrimas e pelas dores silenciosas daqueles que ele transformou em alvo, decidiu agir. E então, tudo mudou. O que antes era apenas material de stand-up, agora era elemento probatório. O que antes era piada, agora era laudo pericial, transcrição jurídica, evidência de discriminação. Você consegue imaginar a frieza dessa transformação? A sua voz, que arrancava gargalhadas, agora ressoando dentro de uma sala de audiência, com um juiz, um promotor, uma defensoria pública, todos analisando, frase por frase, palavra por palavra. Como quem disseca um cadáver procurando o ponto exato da perfuração fatal. E, no fim, encontraram. Ali, disseram eles, está o crime. Não importa se foi uma piada, não importa se a intenção era fazer rir, o que importa é o efeito. E o efeito foi dor, humilhação, perpetuação do preconceito. Mas será mesmo que podemos, que devemos, transformar cada palavra dita num palco em potencial crime? O humor não nasce, justamente, do desconforto. Não é esse o papel do comediante? Provocar, chocar, desmontar convenções? Ou, será que há limites que nem o mais ousado dos humoristas pode ultrapassar sem inevitavelmente transformar-se em algo monstruoso? Enquanto você pensa nisso, imagine a cena: um palco vazio, um microfone solitário, uma cadeira em frente ao tribunal. A plateia, agora, é formada por advogados, promotores, magistrados. Não há risos, não há aplausos, só silêncio, só julgamento, só a frieza da lei decidindo o que é arte e o que é crime. E a pergunta que não quer calar, que grita, sufocante, dentro de quem ainda tenta entender: Léo Lins cruzou a linha? Ou fomos nós, enquanto sociedade, que a movemos tão para trás, que agora qualquer palavra corre o risco de ser considerada uma agressão? No fim, não importa mais o que ele quis dizer. Só importa o que foi entendido. E a sentença é clara: 8 anos e 3 meses. O riso morreu ali. Ou, talvez tenha sido enterrado muito antes, quando ninguém percebeu que já não estávamos mais rindo. Você já viu um homem ser engolido pelo próprio eco? Já presenciou alguém ser condenado por fazer aquilo que, por anos, foi a única coisa que soube fazer: os outros rir? Não há nada mais cruel do que ver um artista encarar o silêncio onde antes havia aplausos. E foi exatamente isso que aconteceu com Léo Lins. Um homem que viveu da voz, agora silenciado. Um comediante, agora reduzido à condição de réu, de criminoso, de exemplo. Porque é isso que ele se tornou: um exemplo. Uma cabeça erguida em praça pública para que todos vejam o que acontece com quem cruza a linha. Um aviso aos outros artistas, aos outros criadores, aos outros inconformados: cuidado com o que dizem. Mas quem define essa linha? Quem segura a caneta que risca o chão invisível entre liberdade de expressão e crime? A justiça? A mídia? O moralismo coletivo? No caso de Léo Lins, foi o tribunal. A justiça que não riu das piadas, que não viu humor, apenas evidência de discriminação. A justiça que transformou palavras em provas, e aplausos em agravantes. E não foi uma decisão isolada. Não foi um juiz, uma juíza, um promotor que agiu movido por emoção. Foi o sistema inteiro, atuando como um só corpo, um só martelo, uma só sentença. Mas há algo de assustador nessa engrenagem. Porque ela não age com emoção, age com lógica. Uma lógica fria, cirúrgica, que não reconhece palco,
nem sarcasmo, nem exagero cômico. E quando essa lógica entra em cena, o comediante não é mais artista. É apenas mais um réu, mais um CPF que precisa ser silenciado para que o bem maior seja preservado. Afinal, de que lado está a justiça? Proteger os vulneráveis, ou punir o provocador? Defender a dignidade, ou amputar a liberdade? É fácil dizer que ela está certa. Afinal, quem pode defender o discurso que machuca? Quem pode aplaudir um homem que riu da dor alheia? Mas e se essa mesma justiça, amanhã, decidir que o seu silêncio também ofende? Que a sua arte também agride? Que a sua opinião também é uma ameaça? Estamos realmente protegidos? Ou estamos apenas trocando a violência das palavras pela violência do silêncio imposto? Imagine agora a cela, fria, branca, sem reflexo. Um comediante trancado não por roubar, não por matar, não por violentar fisicamente, mas por dizer, por provocar, por rir de algo que, aos olhos da justiça, não era mais risível. A cela não é feita só de barras, é feita de um precedente, um marco, um antes e um depois. A partir de agora, cada artista sabe, alguém foi condenado. O sistema, que antes observava, agora age. E ele ri por último, mas não de uma piada. Ri porque calou. E a plateia, onde você está agora, começa a sentir o incômodo. Um frio na espinha. Porque percebe que não está apenas assistindo à queda de um homem. Está assistindo à redefinição do que pode ou não ser dito, do que é permitido criar, do que é aceitável provocar. Hoje foi ele. Mas e amanhã? Quem será o próximo a cruzar a linha invisível? Quem será o próximo a perder a voz, enquanto todos aplaudem a sua mudez? E talvez o mais cruel disso tudo é que a justiça não precisa nem levantar a voz. Ela só precisa esperar que todos comecem a se calar, por medo. Você ouve isso? Não, não é o som da multidão. Não é o aplauso. Não é a gargalhada ecoando em um teatro. É algo muito mais profundo, mais assustador. É o som do silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. Um silêncio que não nasce da paz, mas do medo. O medo de falar, o medo de criar, o medo de ser o próximo a cair. Porque depois de Léo Lins, alguma coisa mudou no país. Algo invisível, mas brutal. Como se um espelho tivesse se quebrado diante de nós. Um reflexo distorcido do que achávamos ser a liberdade de expressão. Antes era um direito. Agora, virou um território minado. Cada palavra, uma armadilha. Cada frase, uma possibilidade de processo. Cada riso, um risco. Não importa se você concorda ou discorda de Léo Lins. Isso já nem está mais em jogo. O que está em jogo é muito maior. É a sensação de que agora, no Brasil, há um vazio se formando nos palcos, nas páginas, nos vídeos, nas conversas. É o vazio do medo. Medo de criar. Medo de ser mal interpretado. Medo de ser cancelado, ou pior, condenado. A sentença de Léo não é apenas uma condenação individual, é um aviso, um precedente jurídico gravado a ferro nas costas da liberdade. E o mais assustador, muita gente aplaudiu, muita gente vibrou, porque ainda não entendeu que amanhã, o silêncio pode ser exigido dela também. Você já reparou como, de repente, alguns assuntos desaparecem dos palcos? Como certos comediantes pararam de tocar em temas que antes eram comuns? Não é coincidência, é censura, só que disfarçada de justiça, embrulhada em moral, selada com aplausos. E então, nos perguntamos: onde tudo isso vai parar? Quantos artistas precisarão ser silenciados até que a sociedade perceba que o riso nunca foi o inimigo? Imagine daqui a 5, 10 anos. Teatros comedidos, roteiros filtrados, piadas passadas por aprovação legal antes de chegarem ao público. Um Brasil onde a arte se curva, não por respeito, mas por medo. E se o medo guia a criação, o que nos resta senão um eco pálido da liberdade que perdemos? Léo Lins pode ter errado. Pode ter ultrapassado limites. Mas o que se ergue agora sobre a sua queda é algo mais escuro do que qualquer piada infeliz que ele tenha contado. É o começo de um tempo em que o Estado decide o que é engraçado. O que pode ser dito. O que pode ser ouvido.
E quando a liberdade é enterrada sob as palmas que celebram a punição, o silêncio deixa de ser paz. E passa a ser um luto coletivo. Um luto pelo que éramos, pelo que podíamos dizer, pelo que já não ousamos mais sequer pensar, porque no final, o riso não foi o crime. O crime foi permitir que o medo calasse a arte. O que acontece quando a liberdade de expressão morre? Não com um tiro, não com uma guerra, mas com silêncio, com aplausos disfarçados de justiça, com sentenças celebradas por aqueles que ainda não entenderam que os próximos podem ser eles. Hoje é o comediante, amanhã é o escritor, depois, o professor, o podcaster, o youtuber, o pregador, o cidadão comum e um dia, você. Porque a liberdade de expressão é a primeira a cair. E quando ela se vai, leva com ela tudo que sustentava os outros direitos. Sem ela, não há debate, sem ela, não há resistência, sem ela, não há democracia. Não se trata de defender piadas ruins, não se trata de aceitar discursos de ódio. Se trata de entender que, quando o Estado começa a decidir o que pode ser dito, ele também está decidindo o que você nunca mais poderá dizer. E quando a arte se cala, a verdade começa a apodrecer nos bastidores, o medo se instala nas mentes, as ideias se encolhem. E o povo aprende a obedecer sem questionar. Hoje, nos calam pelo humor, amanhã, nos calam pela opinião, depois, pela fé, pela dúvida, pela denúncia, pela simples coragem de perguntar: por quê? Estamos, pouco a pouco, sendo ensinados a aplaudir a nossa própria mordaça. E quando finalmente percebermos que fomos amarrados, talvez seja tarde demais para falar, tarde demais para gritar, porque os que ousarem dizer algo, já terão sido silenciados, ou pior, esquecidos. A liberdade não morre com gritos, ela morre com o nosso consentimento. E a cada vez que dizemos ele mereceu, o fio que nos protege se parte um pouco mais, até que reste só o silêncio, e o medo, e a obediência, e a escuridão. Se isso te faz pensar, se alguma parte do que você ouviu agora te incomodou, não ignore essa sensação, porque é ela que ainda te torna livre, é ela que grita por dentro quando o mundo lá fora começa a calar. E se você ainda acredita que a verdade, por mais desconfortável que seja, precisa ser dita, então compartilhe isso, comente, grite nos espaços onde ainda te escutam. Não é só sobre um comediante, é sobre todos nós, sobre o que ainda temos, e o que estamos prestes a perder. Inscreva-se, fique por perto, porque enquanto houver voz, haverá resistência. Mas se até isso nos tirarem, que pelo menos reste este vídeo, como um eco de tudo o que um dia fomos livres para dizer.